Depoimento da mulher de João de Abadiânia se torna decisivo para as investigações da Polícia Civil sobre as denúncias de abuso sexual. O início do relacionamento dela com o médium se assemelha com as histórias contadas pelas vítimas. Ontem, o líder espiritual foi ouvido pela primeira vez no Ministério Público de Goiás. Ele negou as acusações e ainda afirmou que tem disfunção erétil. Detalhes com Mariana Távora. Ontem, João Teixeira de Faria prestou depoimento pela primeira vez no Ministério Público do Estado de Goiás. Ele deixou o complexo prisional de Aparecida de Goiânia, onde está preso desde o dia 16 desse mês. A repórter Adriana Bueno acompanhou a chegada de João de Deus por volta das 10 horas da manhã. João Teixeira de Faria, de 76 anos, conhecido mundialmente como João de Deus, chegou aqui à sede do Ministério Público Estadual de Goiás por volta das 10 horas da manhã de hoje. O homem saiu do complexo prisional de Aparecida de Goiânia, local onde está preso desde o dia 16 de dezembro, para ser interrogado pelos promotores que fazem parte da Força-Tarefa. O depoimento durou 1h30. Depois, João de Deus foi levado de volta para o presídio. Segundo o advogado, o médium disse que não se lembra das mulheres que o acusam de abuso sexual. Ele não se lembrou, aliás, ele ressaltou que eram atendidas muitas pessoas e que lhe era impossível, hoje, fazer a lembrança pelo nome, mesmo porque não lhe foi mostrada nenhuma fotografia. Em depoimento ao Ministério Público do Estado de Goiás, João de Deus disse que sofre de disfunção erétil por causa do câncer que ele teve no estômago, contestando assim parte dos relatos das supostas vítimas de assédio sexual. Todas as perguntas que foram formuladas ao senhor João de Deus foram respondidas e em todos os casos ele negou que tivesse praticado abusos. O médium tem uma filha de 3 anos que inclusive seria um dos motivos da situação que ele se encontra no presídio ser considerada preocupante pelos advogados. Na tarde de ontem, na Polícia Civil, Ana Keila Teixeira, mulher de João de Deus, também foi ouvida. Ela chegou na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente acompanhada de 2 advogados, mas não quis falar com a imprensa. O repórter Lucílio Macedo acompanhou a saída da mulher da delegacia. Ana Keila, você quer dar alguma declaração, Ana Keila? O que você falaria sobre o seu marido, Ana Keila? Quer dar alguma declaração? No quarto do casal foram encontrados em um fundo falso armas, munições e mais de 1,5 milhão em várias moedas. Alguns dos compartimentos foram localizados pelos agentes dentro do quarto do casal, em pontos de fácil acesso, como o cofre subterrâneo, cuja entrada fica dentro de um dos guarda-roupas. Os agentes encontraram os papéis com os projetos das residências e perceberam que elas foram concebidas e projetadas para possuírem os fundos falsos e os cofres subterrâneos. Apesar disso, em depoimento, Ana Keila negou saber da existência de tudo isso dentro de sua própria casa. Ela afirma que nunca viu nada, que não tinha conhecimento de nenhum fundo falso. As gavetas da casa toda tem. Todos, você mexe, não é difícil, todas têm fundo falso, inclusive com o manual, assim, da construção das casas, com tudo. Então, assim, mas ela usou o direito dela de expressar, dizer que nunca viu nada, que não tinha conhecimento de nada e que jamais sabia desse dinheiro, não sabia declinar o valor, nem da origem e nem por que estaria esse dinheiro dentro da casa. Apesar dela negar veementemente que tivesse qualquer conhecimento dos fatos, é quase impossível você não mexer no guarda-roupa do seu quarto. De acordo com as delegadas, a mulher de João de Deus é a figura central na investigação, em decorrência do tempo de convivência e do relacionamento mantido com o médium, iniciado em 2001. Ana Keila teria conhecido João de Deus ainda quando criança e começou a se relacionar com ele apenas aos 22 anos. Mas, de acordo com o depoimento, ela nutre um sentimento de admiração por ele, que reforça ainda mais o poder de persuasão que o médium possui.
Ela relatou que a primeira vez que ela foi na casa foi acompanhando a mãe dela e ela tinha 10 anos de idade. E que justamente nesse primeiro dia, o coração dela já palpitou muito. O que a gente percebe que ela trouxe de relevante e a gente pode fazer uma ligação com algumas pessoas, algumas mulheres, alguns frequentadores da casa, é a admiração que ela tem por ele. Ela fala que o poder dele vem de Deus. Então você percebe que ela tem todo um olhar para ele com uma admiração. Ele tem um poder de persuasão sobre ela que é extremamente relevante de se ressaltar em relação a outras pessoas frequentadoras da casa. O Ministério Público deve concluir a primeira denúncia contra João Teixeira de Faria ainda essa semana. Em Goiás e em outros estados já foram coletados 78 depoimentos formais de mulheres que se apresentam como vítimas de abuso sexual do médium. Mas a Força-Tarefa de Promotores já recebeu mais de 600 relatos de abusos. 269 são potenciais vítimas do médium. 11 delas vivem no exterior. Ontem, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou petição ao Supremo Tribunal Federal defendendo a manutenção da prisão preventiva de João Teixeira de Faria. No documento, ela alega haver risco de fuga e de que o médium possa dificultar as investigações. Para isso, ela cita as movimentações financeiras feitas por ele. A procuradora informou ainda que nem o Tribunal de Justiça de Goiás, nem o Superior Tribunal de Justiça analisaram ainda o mérito de habeas corpus apresentado pela defesa do líder religioso. A PGR pediu também a suspensão do sigilo do caso.